Pegue a sua Bíblia, abra então na terceira carta do apóstolo João. E nós vamos hoje, nós estamos ficando bons em ler livros inteiros, né? Semana passada a gente leu um livro inteiro, e hoje a gente vai ler outro livro inteiro da Bíblia. Você vai poder dizer assim, já li 2 livros inteiros da Bíblia em 2 semanas, né? Mas você vai ver que não é nenhum feito não, tá? É uma página só. Vamos ler? Terceira epístola de João. Está escrito o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome, veja que esse nome está com N maiúsculo, hein? Você sabe que nome é esse, né? Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar? Ó Deus, queremos entender a palavra do Senhor, nessa que é a última mensagem nessas cartas. Senhor Deus, consolida hoje nos nossos corações a mensagem que o Senhor entregou ao apóstolo João e que foi trazida à igreja, que chega até os nossos dias. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê entendimento dessa palavra, mas não apenas aquele da mente, aquele entendimento intelectual, mas aquele que é prático, o entendimento com amor, com atitude. Que o Senhor nos dê essa bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho 2 perguntas para vocês aqui para começar a refletir nesse texto. A primeira pergunta que eu faço para você é: quem é líder? O título dessa mensagem aqui é Líderes Aprovados. Nós estamos aí encerrando essa sequência de mensagens, né, com o tema aprovados, procurando o tempo todo saber se nós temos sido aprovados por Deus ou não, e procurando na palavra essa resposta, não na nossa própria mente. Pergunta que eu faço para você hoje, falando sobre líderes aprovados. Primeiro, quem é líder? Quem é líder? E um dia, vocês já conhecem essa história, aconteceu muitos anos atrás. Eu estava de férias numa praia com
minha família, né? Minha esposa e minhas filhas. E elas eram pequenas ainda. E tinham 12 e 13 anos. E a gente queria fazer um passeio de barco. E até 11 anos o preço era a metade. E aí eu fui lá negociar, né, com a pessoa que estava vendendo os ingressos. E eu falei: olha, mas nós somos 4, você podia fazer um desconto para nós? Aí ela disse: quantos anos tem as meninas? Eu disse: 12 e 13. Aí ela falou: até 11 anos a gente dá um desconto, mas 12 para cima não tem desconto mais. Eu falei: não, mas a gente é um grupo, você podia fazer alguma coisa, não pode fazer nada por nós. Aí ela falou assim: eu posso fazer uma coisa, eu vou colocar aqui que elas têm 11 anos, e aí você paga meia. Eu falei: não é isso que eu te pedi, não é isso que eu quero. Eu estou perguntando se você que está negociando aí pode negociar esse passeio. Um passeio caro, meu irmão, um passeio de barco é caro, né? A gente tem que juntar as pratinhas para poder gastar lá, né? Você pode fazer? Ela falou: não posso fazer, mas eu posso fazer isso. Eu vou colocar aqui, ninguém vai perguntar, ninguém vai chegar lá e querer identidade, saber se elas têm mesmo, é só colocar aqui. Eu falei: não, mas assim eu não quero. Eu quero um desconto, estou pedindo um desconto. Que se você puder me dar um desconto, porque é um desconto que você pode dar, porque você está vendendo 4 ingressos, eu quero. Se você não puder, assim eu não quero. Aí ela falou assim: você é evangélico? Aí eu falei: sou. Ela: pois é, mas a gente não pode não. Eu falei: então eu vou pagar os 4 ingressos. Aí paguei. Quando eu saí, aí a Júlia chegou para mim e falou assim: pai, eu estava te filmando. Entendeu aí? Quem é líder? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Você queira ou não queira, você acha que você tem dom ou você acha que você não tem dom, em algum lugar, em alguma situação, em alguma medida, você é líder. Porque eu não quero perder você aqui no começo dessa mensagem, dizendo que eu vou falar de líderes aprovados, e você já começa: então isso não é para mim, porque eu não sou líder. Ora, você lidera na sua família, você lidera na sociedade, você lidera pela sua atitude. O que você tem que decidir não é se você vai ser líder, o que você tem que decidir é se você vai ser um bom ou um mau líder. Porque todos nós fomos chamados para a liderança. Aliás, a Bíblia descreve a igreja como sendo uma nação de sacerdotes. Esse foi um dos embates lá na Reforma Protestante, porque naquele momento se dizia que líderes e sacerdotes eram só o clero, só aqueles que eram os preparados. E um dos embates na Reforma Protestante é que todos é o sacerdócio universal dos crentes, porque se a Bíblia afirma que nós somos uma nação de sacerdotes, não pode alguém dizer que sacerdote só é aquele que foi escolhido para tal e que o resto não é. Nós somos líderes, irmãos. Nós somos, aliás, também a habitação de Deus e testemunhamos dele. Nós temos uma missão a cumprir. E nós cumprimos a nossa missão no mundo tomando decisões todos os dias e influenciando pessoas. E naquele momento eu tive a oportunidade de influenciar a minha filha que estava me filmando. E nós que fizemos reunião de pais hoje, hein? Você influencia. A pergunta é: como é que cada um lidera? A Bíblia diz que a gente constrói com muitas coisas em cima do fundamento que é Cristo. Você pode construir com vários materiais. Às vezes você pode construir com palha, com feno, com madeira, ou você pode construir com prata, com ouro, com pedras preciosas, e a Bíblia diz que tudo isso vai ser provado pelo fogo. Vem um momento em que tudo isso é colocado à prova, mas alguma coisa vai queimar, porque a palha vai queimar, a prata não, a prata no fogo ela é purificada, o ouro no fogo é purificado, ele permanece. E se nós somos provados, nós também somos aprovados
ou reprovados. Aí eu faço a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quem é o líder aprovado? Porque agora que você já sabe que você é líder, você tem que saber quem é o líder aprovado. E essa terceira carta de João vai ajudar a gente nisso. Primeiro, ela já começa com um líder diferenciado, o presbítero. Ele se chama o presbítero aqui. Você vê que na segunda carta ele também se coloca como o presbítero. Ele não precisava dizer muita coisa, todo mundo sabia que presbítero era o presbítero, na verdade, o apóstolo João. E ele tem 3 assuntos importantes aqui nessas cartas. Tem muitos assuntos, mas 3 que eu quero destacar aqui. Aquele tempo, no tempo dessa carta aqui, um dos problemas, e a gente vê isso muito na primeira carta de João, é o problema que havia muitos líderes, muitos falsos profetas que estavam atrapalhando a vida da igreja. Eles se misturaram com a igreja, eles saíam como pregadores itinerantes, e eles visitavam as igrejas, e eles traziam uma doutrina falsa. Isso aí está falado lá em 1 João, e aí lá, 1 João 4,1 diz: provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que a igreja pensa quando ela ouve isso? A gente tem que prestar atenção. Não podemos receber pessoas assim, indiscriminadamente. Aí a segunda carta já mostra até como identificar quem é o falso, porque lá diz no verso 7, lá, muitos enganadores têm saído pelo mundo, e como é que você identifica esse enganador? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Deixa eu insistir com isso. Eu sei que isso foi pregação na semana passada, isso aqui é muito importante, porque é aqui que as pessoas podem confundir você e desviar você da fé genuína em Cristo Jesus. Fundamental. Porque se Cristo não encarnou, ou seja, se Deus não encarnou, se Deus não se fez homem, então não existe o evangelho que nós pregamos. Então não existe redenção. Então não existe pagamento pelos pecados. E se não há pagamento pelos pecados, todos nós permanecemos nos nossos pecados. E se todos nós permanecemos nos nossos pecados, nós somos condenados ao inferno. Só que a manipulação, porque se esses pregadores chegassem dizendo que não há redenção, que não há salvação, eles iam assustar as pessoas. Então eles torciam, porque e hoje, quem é que faz isso hoje? Por exemplo, os espíritas fazem isso. Eles não negam Jesus. Eles até têm Jesus. Se você pegar um espiritismo aí de Allan Kardec, ele coloca Jesus como sendo a figura central. Mas eles não acreditam na encarnação, não acreditam em Deus se fazendo homem e pagando pelos nossos pecados. O sistema deles de redenção é baseado nos feitos da pessoa. E o próprio Jesus seria uma pessoa como nós, porém um espírito evoluído. E nós espíritos que estamos aí reencarnando 1000 vezes aí até chegar num ponto. Isso é contrário à doutrina da palavra de Deus. Isso afronta. É você pegar uma pessoa que é Jesus, você pegar os profetas, você pegar a palavra de Deus, e eles dizem que acreditam no Novo Testamento, pelo menos, como se pudesse acreditar no Novo sem acreditar no Velho, né? Mas dizem, mas eles não leem e eles falam o contrário do que está aqui. Isso é incoerente. Se você pegar os testemunhos de Jeová, eles vão dizer que Jesus não é Deus encarnado, mas ele é a primeira criação de Deus. E eles vão também torcer isso. Deixa eu te falar, o sistema redentivo todo cai por causa disso. Você então passa a andar fora do caminho de Deus. Quer saber o que mais? Liberais. A gente tem uma denominação que saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, formou a IPU, Igreja Presbiteriana Unida. Interessante, né? Eles saíram e fizeram a Igreja Unida. Aí, o fundamento, uma das questões lá é que Jesus eu não preciso encarar Jesus como tendo realmente encarnado, porque os ensinamentos dele já são suficientes para transformar as nossas vidas. Então, tudo aquilo que você vê de milagre na Bíblia não aconteceu assim, mas aquilo foi a maneira como foi escrito para inspirar as pessoas. Então,
Veja que falando em Jesus, eles negam Jesus. Isso está aí, irmão. E aquilo que estava lá no começo, está hoje. E aí, como é que você vai andar? É questão de vida ou morte. É questão de céu e inferno. Ou inferno. Então, você, sabendo que existem tantas pregações, tem vários canais de TV, você fica lá, aí um prega de um jeito, outro prega de outro, e tem gente que fala assim, não, eu sou cristão, está falando em Deus, se está falando em Deus, está falando em Jesus, eu quero ouvir. E aí você fica lá escutando várias coisas que não tem nada a ver com a Escritura, mas você que não conhece a Escritura fica pensando que tem, e aí a sua vida, ó, por água abaixo, você fica desviado da verdade, ouvindo pregações, palavras sobre assuntos que te interessam. Quando interessa, você vai lá no YouTube e procura, eu quero saber disso. Aí cai lá um curió lá, que não tem nenhum compromisso com a palavra, que não conhece a palavra de Deus, mas que cisma que sabe, e fala com você, e você que não conhece a Bíblia, é igual a folha levada pelo vento. Nós não podemos ser assim. Esse era um problema sério lá na igreja. Então, passado isso, a gente olhando aqui para essa carta, essa terceira carta de João, você vai perceber algumas coisas fundamentais que eu quero falar desde o início aqui, para isso já ficar na sua mente. Quando você vê essa carta, isso aqui está falando do trabalho missionário, você percebeu? Está falando de pessoas que são enviadas para pregar, de como que é que funciona a ajuda, de problemas que tem no sustento missionário, tem tudo isso aqui. O que você vê aqui é que o trabalho missionário é constante. Aqui era uma prática. O comentário aqui do apóstolo João, ele fala com Gaio a respeito de um costume que Gaio tinha de receber pessoas que eram enviadas pelo apóstolo João para pregar para os gentios. E aí ele, você vê que a vida comum da igreja era recrutar e enviar missionários, sustentar missionários. Isso é comum. Outra é que isso é o trabalho da igreja. Às vezes quando a gente fala em missões, a gente pensa nas missões aí para eclesiásticas. Você pensa em alguma sigla, algum nome, Jocum, UEC Internacional, Missão Servos, Missão isso, Missão aquilo. Glória a Deus, até a igreja presbiteriana também tem, a PMT. Acontece que isso é um apoio ao trabalho da igreja, igual nós conversamos com os pais hoje. A igreja dá apoio para a sua missão. A missão é sua, a missão é da igreja. Aqui nós vemos igreja, uma questão missionária trabalhada dentro de uma igreja local, como a 9ª igreja, por exemplo. Nossa, é uma questão nossa. E não é só ir, missão não se trata só de pessoas que vão, mas trata de alguém enviando, trata de acolher e sustentar essas pessoas. Disso que trata a carta. E também diz aqui, mostra para a gente que tem líderes que atrapalham, líderes que não acreditam no trabalho missionário. E a igreja, ela precisa acolher e apoiar os missionários que são verdadeiros. Esse é o pano de fundo dessa carta. Se você entendeu isso, você já entendeu praticamente tudo que essa carta fala. E aí, volto na pergunta, como reconhecer os líderes que são aprovados? Porque são esses líderes que você vai apoiar, são esses líderes a quem você vai seguir, são esses líderes a quem você vai imitar, ok? Você tem que saber, como é que eu sei que ele é aprovado? E você tem que olhar na Bíblia para você saber se ele é aprovado. Ele é aprovado não é pela postura que ele tem, ele é aprovado não é sempre pelo fato de ele reunir uma grande multidão, ele não é aprovado porque a igreja dele é grande, ele não é aprovado porque é isso por aquilo, ele é aprovado pelos critérios que a Bíblia diz. E aqui eu tenho bastante, só nesse pequeno texto aqui eu tenho vários critérios aqui bastante interessantes, e fica fácil de entender, porque ele cita pessoas, e nós podemos ver a descrição de algumas pessoas aqui. A gente já falou um pouco de João, não precisamos falar tanto do apóstolo João, vamos até falar um pouquinho dele aqui, mas eu quero destacar primeiro aqui o Gaio. Você viu aqui? O presbítero ao amado Gaio. Essa carta foi escrita para o Gaio, era um nome comum na época. E Gaio aqui, ele é o hospitaleiro. Ele recebia missionários, como eu disse a você, que João enviava aos gentios, e ele dava apoio para eles, inclusive apoio financeiro. Quando ele fala assim de encaminhar, é que ele recebia essas pessoas
Pensa o sistema de viagem da época, irmão. Ou era a pé, ou montado em algum animal. Chegava ali e comida, essas coisas, tinha que, às vezes, provisionar para ele continuar a viagem. Provisionar, às vezes, um recurso financeiro para ele chegar onde ele ia pregar. E Gaio fazia isso. E o apóstolo diz a ele assim, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. É interessante porque o apóstolo faz assim uma qualificação do amor. Como é que é esse amor que eu tenho por você, Gaio? O amor, você viu aqui, você sabe que o amor procede de Deus, porque Deus é amor. A gente falou tanto disso nas outras cartas. E a verdade, que ele diz assim, eu amo na verdade. Aí você pergunta, o que é a verdade? E a verdade é o Evangelho com todo o seu conteúdo. A verdade é Jesus e tudo aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. E o que ele está dizendo é assim, Gaio, eu me identifico com você na fé. Que bom, Gaio, que bom que nós temos a mesma fé. Irmão, que bom, que bênção é quando você conversa com uma pessoa, você encontra com uma pessoa que você sabe que compartilha da mesma fé que você. A gente luta para valer. É tiro de todo lado, é tudo que acontece na vida da gente. E nós temos enfrentado a nossa vida segundo o Evangelho que nós cremos. E aí você encontra um outro irmão que também está em luta, que também está batalhando, que também está vivendo muitas coisas semelhantes ao que você vive, mas ele também persevera na mesma fé que você. Que alegria! E é isso que o apóstolo está dizendo, irmão, que satisfação! Eu amo você na verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. E ele faz uma oração por eles aqui, que talvez você possa estranhar, né? Vamos fazer uma oração por saúde e prosperidade agora. Você viu aqui? Amados, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde. Já pensou? O que você acha? É uma boa? Eu quero fazer uma oração agora por saúde e prosperidade na sua vida. Mas igual o apóstolo orou aqui, você viu como é que ele orou? Faço votos por sua prosperidade e saúde. Quem quer? Prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. E aí? Se eu fizer essa oração agora, se Deus conceder a você essa bênção, de ter prosperidade e saúde na medida em que a sua alma é próspera. Então vamos pegar aqui, Deus vai falar assim, olha, eu vou pegar a medida da prosperidade da sua alma, do seu relacionamento com Deus. Eu vou pegar essa medida e eu vou igualar em prosperidade financeira e em saúde para você. O que ia acontecer com você? Você ia ficar pobre, doente? Ou você ficaria rico e abastado? A oração do apóstolo aqui, porque veja, ele está reconhecendo o cristianismo do Gaio na atitude dele que ele tem de receber os missionários e encaminhar os missionários. E ele está dizendo, ô Gaio, eu quero que você seja próspero na medida em que a sua alma é próspera. Você acha que ele estava dizendo que era para o Gaio ficar mais pobre ou mais rico? Era para ele ser mais abençoado ou menos abençoado em saúde e prosperidade. Irmão, isso é muito sério. Se hoje a igreja fosse todas as pessoas, e aí nós estamos falando de liderança, todas as pessoas fossem como você, a igreja seria elevada, ela seria rebaixada. A prosperidade da sua alma, a sua espiritualidade, a sua fé, ela vai servir de padrão agora para toda a igreja. O que vai acontecer com a nona igreja? Nós vamos pegar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, e isso será o padrão, e Deus vai fazer assim um nivelamento, e todo mundo vai ficar nivelado
a você: a igreja, será que na média ela ia melhorar, ou será que na média ela ia piorar? Porque Deus, Ele não está preocupado apenas em te abençoar financeiramente. Tem pessoas que acham que a bênção é isso. Tem gente que acha que a espiritualidade, o relacionamento com Deus é o tempero da vida. Deixa eu te falar uma coisa: a substância da vida é o nosso relacionamento com Deus. A vida é o próprio Senhor Jesus. A vida, ela não pode ser partida. Eu vou falar uma frase aqui, vai parecer estranho para você, mas pensa que você vai ver que é verdade. Trabalhar é espiritual, louvar é material. Peraí, trabalhar não é material? Eu não trabalho lá? Se o meu trabalho envolve carregar alguma coisa, se o meu trabalho envolve fazer alguma coisa, aquilo não é físico, aquilo não é material? Louvar não é espiritual? A gente não louva assim, o Espírito de Deus e coisa e tal. Eu quero dizer que trabalhar é espiritual e material. Louvar é material e espiritual. É material, irmão. Tem microfone, tem o seu corpo, tem atitude, tem ação, tem um ensaio, tem tudo, mas é espiritual. O seu trabalho é a vida, e é a vida que você tem que viver no Senhor. Você não pode restringir sua espiritualidade a esse encontro aqui não, senão não resolve. Aqui não é um lugar de você receber bênção. Aqui é um lugar, aqui é um encontro dos crentes que eles se fortalecem, porque a vida é ao vivo, 24 horas por dia, lá fora, o tempo todo, é sendo crente aonde for. Então, prosperidade, sim, Deus abençoe, nós cremos que Deus é um Deus que supre e que abençoa, mas a prosperidade da alma, e o apóstolo está feliz com isso, com a prosperidade, ele desejando a prosperidade. Ele ainda insiste naquele motivo da alegria do presbítero, e que eu falo mais do presbítero, né? A alegria que ele tem aqui, você vai ver isso nos versos 3 e 4, que é com o progresso na fé dos seus filhos. Ele diz: como é bom ver ou ouvir que os meus filhos andam na verdade. E ele diz uma coisa aqui bem interessante. Ele diz aqui: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, e como tu andas na verdade. Duas coisas. Minha alegria é ver como você testemunha da verdade, ou seja, você prega o Evangelho, você comunica Cristo com as suas palavras, mas também você tem a atitude coerente com aquilo que você fala. Falei: irmão, você não sabe que alegria que você me dá, Gaio, porque eu recebi essa notícia, que você é uma pessoa que é coerente, você não tem vida dupla, você tanto fala como faz, você é uma pessoa que crê, prega e vive. Isso é maravilhoso, Gaio, isso me deixa feliz. Essa é a alegria do presbítero, essa é a alegria do líder, irmão, essa é a alegria do pastor, essa é a alegria do presbítero, essa é a alegria do discipulador, essa é a alegria do líder de PG, essa é a alegria de olhar para alguém e ver: puxa, quando eu conheci, ele nem sabia orar, quando eu conheci, ele nem entendia bem o seu relacionamento com Deus, quando eu conheci, ele não sabia a importância da igreja, quando eu conheci, ele estava longe de Deus, e agora eu vejo ele cada dia mais perto de Deus. Essa é a alegria do líder. E quem que é o líder? Quem que é o líder, irmão? Você pode falar assim: eu, porque você é líder, você foi chamado para a liderança. Agora, um contraste com essa alegria, a tristeza, por exemplo, que o apóstolo Paulo menciona lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está tendo um cuidado com a igreja ali de Filipos. Ele fala: irmãos, aqui, imita a gente aqui, tá bom? Imita, pode me imitar. Por que, apóstolo Paulo? Por que você está falando? Você está sendo exclusivista? Você está achando que você é melhor que os outros? Não é porque eu sou melhor que os outros, mas tem um problema aí, ó. Verso 18 diz assim: pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Você vê que o apóstolo João está dizendo, que alegria eu tenho com você, Gaio. E aqui o apóstolo Paulo está falando, que tristeza eu tenho com essas pessoas, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é a barriga, o ventre, eles só pensam em encher a pança, eles só pensam em si. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Eles contrariam a palavra de Deus, e eles fazem festa com isso, como se eles estivessem descobrindo, inventando, reinventando a roda. Eles falam daquilo que a palavra de Deus não diz, como se eles tivessem recebido de Deus uma palavra transformadora e nova. Mas isso, eles se gloriam na sua infâmia. Infâmia é notícia ruim, é degradação, é aquilo que a Bíblia chama de opróbrio. Como é que você comemora que você caiu na fossa? Como é que você comemora que você quebrou a perna? Como é que você comemora que você perdeu? Você devia estar chorando por causa disso. Não, mas a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Preste atenção, nós estamos falando de líderes aprovados. Preste atenção nas pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, que só falam das coisas terrenas, que só querem te ensinar qualquer coisa em nome de Deus ou com a Bíblia na mão, que só diz a você ganhar aqui na terra e, claro, dar para que possa estar melhor na vida. E de certa forma, assim, eu como pastor fico mais à vontade sendo pastor presbiteriano de falar isso, porque os irmãos sabem que eu tenho salário, e se a igreja arrecadar mais ou menos, não é isso que vai mudar meu salário. Eu não ganho percentual para ficar aqui falando, dá mais para você ser abençoado, e eu também. É uma questão bíblica. A Bíblia está falando, cuidado com isso. A Bíblia fala em dinheiro? Fala. A Bíblia fala em contribuição? Fala. Eu cito para vocês e falo. Agora, cuidado, porque dá para perceber quando alguém só fala isso por dinheiro. Outra coisa interessante, eu moro aqui, né? A minha vida, o que eu faço, o que eu ando, o que eu ganho, onde a minha mulher trabalha, ao vivo, você pode conhecer. Não é aquela estrela que você vê lá, tal, mas você não pode chegar nem perto, porque ele mora naquele condomínio fechado lá, todo escondido lá, você nunca vai saber qual que é a vida real dele. Não estou dizendo que quem mora em condomínio fechado tem problema, não, e nem que alguém que é um pastor e mora em um condomínio fechado lá, que ele não seja honesto. Eu estou dizendo que às vezes ele até tem uma igreja lá naquele condomínio, né? Está pregando lá. Eu quero dizer o seguinte, a vida da gente tem que estar à mostra. Você tem que poder checar. Se eu sou uma pessoa que só fala, você não pode checar a minha vida, você não pode checar perto de mim, você tem que poder checar perto de mim. Você tem que ver como é que eu trato os meus filhos, minhas filhas, como é que é? Se você não pode chegar perto, porque eu venho aqui e falo para você, a Bíblia diz que você deve tratar seu filho assim, sua esposa assim, e eu não trato? Então é a incoerência que está sendo denunciada aí. Mas João, ele diz, Gaio, você é uma pessoa coerente, e você vai encontrar essa coerência. No apóstolo Paulo, ele fala disso, olha, esses aí só preocupam com dinheiro, só quer saber de dinheiro. Em Atos capítulo 20, a partir do verso 33, ele chamou os presbíteros de Éfeso para conversar com eles, e ele falou para eles assim, porque ele estava passando e ia para Jerusalém lá, estava preso e tal. Aí ele diz assim, presbíteros, o que eu quero que vocês me falem aqui, se não é isso que eu estou falando, vocês vão falar na minha cara aqui, ó. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Vocês conheceram o meu trabalho, vocês me viram trabalhando. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, aqui você
está já percebendo. Quem é o líder aprovado? A gente já começa a ter os indícios. E o apóstolo vem então com um encorajamento maior para Gaio e que serve de parâmetro para nós também. Veja que no versos 5 a 6, ele diz para Gaio o seguinte: tu procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Procedes fielmente. Líder aprovado, procedimento fiel. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 4:2: ora, o que se requer do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que se requer do despenseiro? Vamos colocar aqui esse tipo de liderança, que é a liderança pastoral. Eu não sou um pastor como o pastor A, o pastor B, o pastor C. O pastor A tem determinados dons, o pastor B tem outros dons, o pastor C tem outros dons, e eu tenho os dons que o Senhor me deu. Se são muitos ou se são poucos, o Senhor é quem distribui. Agora, o que Deus requer de mim? Que eu seja igual ao outro? Não. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que Deus está querendo de você, irmão, irmã, não é que você seja igual àquela pessoa que você admira. Não é que você tenha os dons que você gostou de ver no outro. O que Deus quer saber é se você vai ser fiel na medida em que Ele tem dado a você. Não fique você achando que você é pior. Eu sou pior, eu tenho um donzinho aqui, um donzinho assim, né? Porque o Senhor Jesus, lembra que eu dei uma palavra na semana passada falando da mulher que chegou lá no gasofilácio e depositou lá aquelas moedinhas, e Jesus falou: o que ele queria dizer com aquilo? Essa aí foi fiel. Essa aqui não está dando a sobra. Essa aqui, ela está dando assim na medida máxima do que ela pode, do que ela recebeu, do que ela tem. Então para de entrar em crise porque você não é igual o A ou B. Eu queria ser. Ou essa ideia assim, não bíblica, de pensar que o pastor é melhor porque ele é o pastor, que o fulano é melhor porque ele tem um cargo tal, ele faz tal coisa na igreja. E tem muitas pessoas na igreja que nunca vão ter um cargo na igreja. Mas a igreja é composta por filhos e Deus é pai. Não existe filho pior ou melhor para um pai e para uma mãe. O que acontece se você tiver um filho especial? Você vai dedicar ele mais amor ainda. Ele não é menos filho. Você não vai comparar ele com outro filho que você tem. Você não vai esconder o seu filho lá e vai tratar bem aquele que você acha que é mais bonitinho. Não existe isso, irmão. Se você conhece a Deus como Pai, você tem que saber. Agora, você tem que saber que mesmo o filho especial, o Pai vai fazer o possível que ele chegue aonde ele pode chegar. E viva o que ele pode viver. E faça o que ele pode fazer. Tem gente que fala assim: o que eu tenho, o que eu faço não é importante, então eu não vou fazer nada. Não vai fazer diferença. Aí vira aquela história da festa. O rei deu uma festa e disse: eu vou fazer churrasco para o reino inteiro, porque eu quero que todo mundo traga o vinho. Então cada família vai trazer uma garrafa de vinho. Quando chegar aqui, vocês vão derramar no tonel e todos vão se servir do mesmo tonel. Inclusive vai misturar o vinho de todo mundo e nós vamos beber o mesmo vinho. Qual não foi a surpresa a hora que eles foram colocar nos copos os vinhos que só tinha água? Por que só tinha água? Porque cada pessoal, o que é a minha família dentro do reino? O que é uma garrafinha? Eu vou levar uma garrafa d'água, eu vou jogar lá, eu vou tomar, vou comer churrasco e beber vinho de graça. Peraí, irmão, mas é de uma garrafinha em garrafinha que era para fazer a bebida para todo mundo. O rei já deu o boi, que você não dava conta, ele já comprou. Por que você não trouxe a garrafinha? Então, o dom é isso. E ele fala fidelidade. Marca do líder, fidelidade. Outra, ele diz: mesmo quando são estrangeiros e eles testemunham de você. O altruísmo. Ele não está fazendo para si.
Ele está encaminhando pessoas, ele encaminhava missionários que iam pregar para gente que nunca ia trazer um benefício para ele. Ele estava gastando. Agora, aqueles que, quando ficavam sabendo, puxa, como é que foi mesmo? Entreguei minha vida a Cristo, conheci o Evangelho. Hugo, você pregou o Evangelho para mim, você veio de onde mesmo? Vim do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo? Como é que pagou a sua passagem? Quem que pagou a sua comida? O tempo que você ficou aqui, até você pregar o Evangelho para mim? Quem custeou isso? Você vive do vento? Aí, não, outros irmãos, foi o Gaio. Tem um irmão que ele apoia com esses recursos, ele pagou a minha passagem, ele tem me sustentado aqui. Aí eles falam assim, irmão, Deus abençoe o Gaio. Senhor Deus, abençoa aquele moço, eu não sei quem ele é, mas é o Gaio. Encontrei com outro que falou assim, olha, tem um sujeito chamado Gaio. Ele é uma bênção. Nem sei quem é, mas eu tenho certeza, Deus sabe quem é esse moço. Ele está dizendo para ele, ô Gaio, deixa eu te contar uma coisa, não é em vão não, viu? Eu sei que você está fazendo não para você, e a igreja, eles têm testemunhado de você. Então, altruísmo é uma característica do líder aprovado. Outra, o apóstolo disse para ele, você está fazendo bem em encaminhá-los. O fato de encaminhar os missionários, porque ele falou, encaminhá-los, olha, por modo digno de Deus. Aqui fala como é que você encaminha um missionário. Como é? Em que medida? E ele falou, ô Gaio, você está fazendo de um modo digno de Deus. Ou seja, se passar pelo critério de Deus, Deus aprova. Você não está fazendo a coisa mais ou menos. O missionário pode ir de ônibus mais barato, ele pode dormir na rodoviária enquanto ele estiver lá vegano, ele pode comer pastel com caldo de cana. Tá bom demais, né? Missionário, estou dando. Não. Eles têm sido encaminhados por você de modo digno de Deus. Ou seja, você quer saber se a sua atitude está coerente, correta, conforme a palavra do Senhor? Você tem que perguntar, o que Jesus faria? Como ele faria no meu lugar? Ao receber uma pessoa, ao tratar uma pessoa, ao enviar um missionário, como é que nós devemos tratar? Como que isso vai ser digno de Deus? Certamente com generosidade. Com generosidade. O Augusto Nicodemos, ele falou um negócio, eu achei muito interessante. Eu vi uma pregação dele nesse texto aqui, e ele disse assim, o último ídolo que nós abandonamos é o dinheiro. Você começa, tem alguns ídolos que tem até a estátuazinha dele lá, você encontrou Jesus e falou, eu pensava que eu precisava passar por esse meio aqui, mas ele é desnecessário, eu posso ir a Cristo, entregou a vida a Cristo, você vai, mas a generosidade com o próximo, a generosidade com a obra de Deus, aí entra um ídolo lá e fala assim, vai faltar. Comigo funciona melhor. Eu vou proteger as suas finanças. Mas a Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo será impuramente. E aí, o último ídolo. E o Gaio era uma pessoa abençoada, ele continuava abençoando e havia generosidade. Aí você fala assim, mas por que eu devo fazer isso? Eu devo sustentar a obra missionária? Eu devo sustentar missionário, pessoas que estão dedicadas tempo integral à causa do Senhor? Por quê? Aqui diz assim, por causa do nome eles saíram. Esses aqui, ó, verso 7, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. São pessoas que altruisticamente também, com negação própria, não, eu vou deixar. Porque se você vai se dedicar à obra missionária, se você é um motorista de ônibus, você tem que largar o emprego.
Você era um pequeno empresário, você vai ter que parar com seus negócios. Se você trabalhava em outra coisa, vai ter que parar, porque como é que você vai fazer algo missionário se você estiver lá? Vai dificultar. Não que não possa, porque muitos, na falha da igreja, eu digo, têm trabalhado, se sustentado. O apóstolo Paulo fez isso, quando houve necessidade, não tinha sustento, ele era fazedor de tenda, podia ser um operário qualquer aí, ele fazia tendas para conseguir o dinheiro, para se sustentar, para ele poder pregar nos tempos que ele tinha folga. E aí, quando chegou a oferta dos irmãos, ele se dedicou integralmente. Então, quando a igreja entra com o suporte, o missionário prega de tempo integral, o pastor, o obreiro, ele prega de tempo integral, ele se dedica 100%. E ele diz, olha, e nós devemos entender, por que nós devemos sustentar a obra missionária? Porque não é por dinheiro. E aqui no caso, eles nada estavam recebendo daqueles para quem eles estavam pregando. 2 Coríntios 12, 14 diz, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Isso é o apóstolo Paulo falando para os coríntios, igrejinha difícil. E ele está dizendo assim, gente, mas eu nem sou pesado a vocês. Eu acho que o problema foi justamente esse, porque eu nunca pedi a vocês ajuda, vocês acharam que eu nem era apóstolo, nem... Agora, porque eu me dou, e eu vou me deixar gastar, meu problema, minha questão, eu não estou indo aí para receber nada de vocês, eu estou indo por causa de vocês. Então, o espírito do apóstolo Paulo aqui, que é um líder aprovado, com certeza, aprovado por Deus, é esse, agora, isso aqui é galardão para o apóstolo Paulo, mas é um demérito para a igreja dos coríntios. Nós estamos falando isso aqui, falando bem do apóstolo Paulo, e estou falando mal dos coríntios. Por quê? Porque eles poderiam ter dado suporte àquela obra lá, em favor deles. O apóstolo estava pregando para eles, e eles não se importaram. Gente de fora estava sustentando ele ali, não porque eles não tinham recurso, mas porque eles não queriam, não achavam importante. Mas o obreiro, ele tem que ter essa disposição de ficar sem o dinheiro. Não tem problema. Quando eu estava para ser ordenado, aliás, estava para ser ordenado, eu nem sabia se eu ia, né? Eu conversei, estava terminando o seminário. Falei com a Priscila assim, meu bem, eu não sei se eu vou ser ordenado, eu não sei se eu vou ter convite para alguma igreja, mas a essa altura uma coisa eu sei, eu estou convicto do dom que o Senhor me deu para o pastorado e o chamado que eu tenho. Então, o que eu sei é que se eu precisar trabalhar para ser um pastor, eu vou fazer isso. Se eu precisar trabalhar fora, a questão é que a chavinha virou. Antes eu era um profissional que era também um presbítero, que eu era na época um pastor, e agora eu vou ser um pastor que é também um profissional. Vou trabalhar para sustentar, não tem problema. Na época eu não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer. Mas isso aqui, irmão, não é nada especial para mim. Isso tem que ser de todos. Isso é o dever de todos. E é o dever seu também, de não estar na igreja por causa dos benefícios que você recebe, das bênçãos, do que você recebe da igreja. Você tem que estar na igreja porque você é um servo de Deus, porque você ama Jesus, porque você sabe quem é Jesus, porque você faz tudo o que você pode por Jesus, porque Ele fez o impossível por você. É por amor, é por dedicação, não pode ser por dinheiro. Se for por dinheiro, está tudo errado. E aí, quando você contribui, olha o que ele diz aqui. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Olha aqui o final do verso 8, né? O verso 8 diz, portanto, devemos acolher esses irmãos, para quê? Para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que é que acontece? Você toma parte nesse ministério, você tem galardão a esse respeito, você sabia disso? Porque eu vivo certas coisas, irmão, que você não pode viver. Por exemplo,
Às vezes numa tarde, no meio de uma tarde, eu estou fazendo uma visita para uma velhinha de 90 anos e servindo a ceia para ela e pregando para ela, que eu vou lá, eu prego, eu canto, uma pessoa só, como se, para que ela possa vivenciar aquilo que a gente vivencia aqui na ceia, é um momento solene. Eu não vou lá, toma aqui o pão, toma aqui, bebeu, já comeu, tchau. Não, eu vou lá para que essa pessoa que não pode sair de casa, ela possa, irmãos, eu vivo um momento espiritual tremendo naquela hora ali, que eu estou com aquela velhinha ou com aquele velhinho. Para mim é festa, e você não pode, eu sei, você está em outra atividade, mas você tem parte nisso, você participa disso, irmão. A bênção que é para mim chega lá na sua casa e na sua vida, você pode ter certeza, porque você contribui. O meu salário é pago com a sua fé, com o seu trabalho, está entendendo? O seu trabalho que você faz, ele vira o trabalho do pastor, ele vira o trabalho do missionário que nós sustentamos. Você tem parte, você pode olhar para aquelas figurinhas ali e falar assim: glória a Deus, eu estou participando de tudo isso aqui, porque para cada um daqueles ali, R$1, R$1, uma coisa chega para cada um deles ali, e o dinheiro que você deposita aqui, ó, sai daqui, passa, chega lá. A gente participa. Jesus falou assim, lá está em Mateus 10,42, e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas ao contrário de tudo isso, a gente tem a posição aqui do Diótrefes. O Diótrefes, né? Eu pus um i aí para ficar mais adequado para o nome dele. O Diótrefes, quem é esse Diótrefes, né? Você tem aí do verso 9 a 11, tem aqui uma denúncia contra Diótrefes, um líder falso. Diótrefes é um pastor que assumiu o pastorado daquela igreja, e esse Diótrefes, ele pensava que o evangelho não era para os gentios, era só para os judeus. Parece que essa igreja aqui era uma igreja que era composta na sua maioria por judeus. Mas o apóstolo Pedro também pensou assim, até que Deus foi lá e falou: Pedro, não é assim. E aí os apóstolos entenderam que o evangelho era para o mundo inteiro. Mas ele persistia nisso, ele era bem exclusivista, e ele achava que era só para eles. E ele começou a resistir a esse movimento missionário, e ele começou a desestimular a igreja quanto à missão aos gentios, de todas as formas possíveis. Quem que é esse pastor Diótrefes? Aqui a denúncia contra eles é que ele gosta de exercer a primazia em detrimento da autoridade apostólica, porque o apóstolo disse que eu escrevi uma carta para ele, mas ele não deu nem bola. O apóstolo escreveu uma carta, o apóstolo João escreveu uma carta, ele pegou lá, engavetou, nem resposta deu. Ele diz aqui, mas o apóstolo disse assim: deixa ele comigo, porque a hora que eu chegar aí eu vou expor a maldade dele, eu vou denunciar as obras dele, eu vou mostrar o que ele realmente está fazendo. Ele diz isso, porque ele tem usado de palavras maliciosas contra mim. Talvez ele dizia lá: gente, se esse pessoal que vem aqui fica aí aproveitando de vocês aí, que o apóstolo João fica mandando aí, o João está se aproveitando de vocês para mandar esse sujeito para pregar para gentio. Gente, nós não conhecemos desde Moisés aqui que são os judeus que são o povo de Deus? Isso aí é conversa, né? Provavelmente ele estava falando alguma coisa assim. E o apóstolo disse assim: eu vou aí nós vamos resolver esse negócio. Ele não acolhe nem deixa que acolham. Jesus denunciou os escribas e fariseus quanto a isso. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. E ele diz aqui para o Gaio: esse tipo de atitude a gente não deve imitar. Esse Diótrefes, ele parece que ele não é crente. Eu chego quase a afirmar que ele não era crente por causa da postura dele. E ele então é um falso pastor, mas que chegou à liderança por causa da política. Porque, irmãos, isso aí é muito sério. Nós elegemos os nossos líderes, elegemos
presbíteros, elegemos diáconos, são líderes. Às vezes a gente escolhe uma pessoa, ele vai liderar um PG, vai liderar alguma coisa. Às vezes nós estamos olhando o exterior e Deus está vendo o interior e não está aprovando. E se nós não tivermos misericórdia da parte de Deus, se nós não pedirmos orientação ao Senhor, nós vamos fazer escolhas como a igreja já acontecia lá, escolheram Diótrefes. E o que Diótrefes estava fazendo? O pastor estava desviando a igreja. O pastor estava desestimulando a igreja de fazer o que ela tinha que fazer. Cuidado na hora de eleger alguém. O apóstolo Pedro, ele diz como é que se faz. Olha o que ele diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 2. Ele diz para os presbíteros lá, ele fala: irmãos, eu presbítero como vocês, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. Então, o apóstolo Pedro diz assim: gente, você que é líder não pode ser um controlador, um dominador do rebanho. Cuidado com isso. Todos nós somos crentes, todos nós temos a palavra do Senhor. Nós somos dominados pela palavra. Aqui, quando você é recebido como membro da igreja, nós perguntamos: você está disposto a se submeter às autoridades da igreja enquanto elas estiverem obedientes às sagradas escrituras? Sim. Aí você fala assim, porque aqui a questão não é obedecer ao líder só porque ele é líder, mas enquanto ele está baseado na escritura, porque a autoridade é essa. E aí, eu passo aqui para um líder recomendado, que é o Demétrio, que tem só um versículo aí, mas tira uma lição muito boa da vida dele. Demétrio, ele fala, provavelmente foi o portador, provavelmente ele foi lá no apóstolo João, e provavelmente era ele que estava trazendo essa carta de volta. Aí o apóstolo fala aqui no verso 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha aqui, aquele costume judaico de dar três testemunhas para validar uma afirmação, ele está dizendo, olha, esse sujeito, o Demétrio, todos dão testemunho dele, a igreja dá testemunho dele. Perceba aí como é que você escolhe um líder. A igreja é quem percebe isso, dá testemunho. Esse sujeito aí, nós damos testemunho dele, esse cara é sincero, ele está no caminho. A verdade dá testemunho dele. E aí eu penso naquela vocação interna que o líder, e aí aqui eu estou falando de líderes que vão ocupar cargos, vão ocupar posições de destaque na igreja. Vocação interna. Deus é quem vocaciona, ele está consciente disso. E ele diz, e nós damos o testemunho, ou seja, os outros líderes, e aqui ele está, esse nós, quando geralmente João usa esse nós, ele está falando os apóstolos, assim, está falando de liderança. Nós damos testemunhos. Então, eu quero terminar com o seguinte, se você olha para os versos 13 a 15, você vai ver que igreja é relacionamento, porque o final aqui, como começa uma carta pessoal, ele chega depois e diz, olha, saúda aí nome por nome, eu tenho muito para te falar, mas eu quero te encontrar pessoalmente. Então a igreja, ela vive assim, essa dinâmica do encontro, do relacionamento. Isso a gente pode tirar para a gente também. Mas quem que é o líder aprovado, que é modelo para nós? É aquele que tem atitudes que possam ser classificadas como dignas de Deus, como o apóstolo falou aqui para Gai, o que você está fazendo é digno de Deus. É alguém que se pergunta, Jesus faria? Se as pessoas me copiassem, como é que seria a igreja? Então, nós temos líderes com o propósito de cumprir a missão. A missão é da igreja, nós fazemos isso o tempo todo, é isso que a gente faz, é a missão da igreja. Você discerne que um líder é aprovado, você consegue discernir, então agora imite o que ele faz. A igreja local tem a responsabilidade missionária, não as agências missionárias, elas são apoio. Os líderes que não têm visão,
eles são um risco para a igreja. A igreja tem que ver isso, porque é ela quem escolhe os líderes. Você escolhe um mau líder, depois toda a igreja vai sofrer. E aí nós todos vamos ser reprovados. E a pergunta final para nós orarmos: como é que você está envolvido com a obra missionária? Como? Prático, na prática. Como que você está envolvido? Porque nós precisamos de Gaios, mas nós precisamos de Demétrios também. Nós precisamos daquele que sustenta, nós precisamos daquele que vai, que circula, nós precisamos de todos. É uma obra que nós fazemos conjuntamente, irmão. Mas onde é que você está encaixado? Qual é o seu lugar nessa obra? Sem deméritos, é uma contribuiçãozinha aí. Sem deméritos, irmão, porque Deus é quem deu o dom, quem colocou você está na posição que você está, é Deus que te pôs aí. Agora, sem se negar a dar o próximo passo. Qual é o próximo passo que Deus está chamando você a dar? Você tem coragem de dar? E nós precisamos de uma juventude que aceite a vocação do chamado missionário, do chamado pastoral, do chamado para puxar esse carro. Nós louvamos a Deus pelos novos líderes que nós elegemos recentemente, alguns com um pouco mais de idade, outros com menos idade, mas louvamos a Deus por cada um. Nós precisamos de uma igreja disposta, e eu creio que é um motivo de oração para nós. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria nessa oportunidade chamar aqui o José e chamar também o Hugo aqui para... Nós vamos orar aqui, encerrando o nosso culto, mas eu quero trazer esses irmãos aqui. Vocês sabem que são irmãos que estão na trajetória, né, de serem preparados para o pastorado. Eles estão no caminho ainda. A igreja dá testemunho deles? A igreja dá testemunho deles. Eles têm uma vocação interna? Eu creio que tem. A aprovação dos líderes. Os líderes aprovaram? Estão aprovando nas etapas, irmãos, porque foi aprovado para ser enviado para o seminário? Foi. Terminou o seminário? Ainda não está terminando, está querendo entrar, vai entrar muito bem. E aí? Vai ser ordenado, irmão? Você tem certeza que você vai ser ordenado? Você tem fé, você acredita, você está caminhando, mas só Deus sabe. E nós vamos continuar fazendo o nosso papel. É a igreja que dá suporte. Ano que vem tem eleição pastoral. Vocês têm que dizer se vocês querem que eu continue ou não. Ou se é outro, talvez seja outro, mas é responsabilidade da igreja, porque você coloca o pastor aqui para te falar essas coisas, para falar outras coisas para você, e é a responsabilidade da igreja. Eu não sou responsável sozinho, eu sou responsável junto com vocês. Irmãos, é compartilhar, não tem maior ou menor, mas tem atitudes específicas. E agora que nós vamos orar por nós, eu queria que vocês orassem pelos irmãos aqui também, e orasse por mim, e orasse para que a igreja tivesse Gaios, e Demétrios, e Paulos, e Pedros, gente disposta a qualquer coisa pelo Evangelho, gente disposta a dar a vida, se literalmente, amém, mas com dedicação, já temos certeza. Tem que ser dedicação. Se não for com dedicação, não serve. E eu aviso vocês, dá tempo de desistir ainda. Se tiver aí um espírito idiota, diz aí, irmão, converte em nome de Jesus. Eu estou falando isso não porque eu acho que tem, porque eu confio neles, mas Deus conhece o coração. Tem pessoas que têm chegado ao pastorado e que são um desastre para a nossa igreja, um desastre. Nós temos que orar para Deus preservar aqueles que são sinceros, e para Deus excluir aqueles que são diótrofes na igreja. São pessoas que atrapalham o trabalho, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são só pessoas neutras, não, eles são inimigos, eles são anticristos que estão assumindo posições para liderar a igreja. Isso é uma miséria espiritual. Nós precisamos nos levantar em oração, e você precisa se levantar em oração pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu posto, pelo seu papel como crente na igreja do Senhor. Ele
chamou você. E se você crê que você deve dedicar sua vida ao ministério, você deve orar a esse respeito, deve conversar comigo, e nós vamos, como liderança da igreja, ajudar você a dar os passos que você tem que dar, com toda a seriedade, com os critérios da palavra de Deus. Mas nós queremos você, e cremos que é Deus quem vai dar o suporte e o sustento. Ele vai usar a igreja, mas é Ele quem vai dar. Eu queria orar com você. Você sabe que nós temos um sonho de trabalhar juntos aqui, mas isso é uma coisa para o futuro, e à medida que o Senhor for nos abençoando, nós vamos dar os passos. O conselho da igreja está unido, nós cremos que os irmãos estão aprovando, mas nós vamos ver isso também no decorrer da caminhada, porque na atitude prática de vocês, ao participar financeiramente desse desafio, e ao voltar, ou a chance que você tem, deve ser no começo do ano, talvez em fevereiro, aí a chance de falar assim: vamos, isso não vai ser bom para nós. Marca não lá, irmão. Não, pastor Enoque, não. De coração, estou pedindo a você, porque Deus é quem vai encaminhar. É Deus quem vai encaminhar. E amém. Amém. O Senhor é o Senhor. Agora, quanto a nós, quando chamados, o nosso papel é nos dispor. A gente está disposto. E louvado seja Deus, porque nós somos uma igreja disposta. Há muitos que eu tenho certeza que são dispostos, e outros que eu tenho esperança que também se dispõem. Vamos orar pela nossa vida, pela igreja, por essa palavra, pelo futuro que o Senhor nos reserva. Ore por nós, ore pela igreja, pela liderança da igreja. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos traz uma palavra clara, o Senhor nos mostra quais são os critérios, o Senhor nos mostra qual é a responsabilidade, o Senhor nos deixa saber quem é aprovado, quem é reprovado, e só vai ficar voando aquele que não quer nada com o Senhor. Mas aquele que quer, ó Deus, aquele que presta atenção na palavra, ele não vai ser enganado por ventos de doutrina, por falsos líderes, por pessoas que falam bonito, mas não falam da parte de Deus, falam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Senhor Deus, nós estamos nos dispondo aqui eu coloco a vida do Hugo diante do Senhor, aqui eu coloco a vida do José diante do Senhor, o chamado que o Senhor deu para eles e a perseverança com que eles estão lidando com o processo. E eu peço em nome de Jesus que seja o Senhor a aprovar a vida deles, mas que o Senhor faça isso como é de praxe o Senhor fazer através da igreja, que todos aqui entendam a sua responsabilidade, a sua participação, e que nós possamos vencer juntos, ó Deus, o desafio que o Senhor colocou para nós. Que o Senhor abençoe o teu povo assim, Senhor Deus, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, ó Deus, diante de tudo que temos recebido de Ti e que conhecemos do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, constantemente esteja sobre nós, ó Deus, porque dependemos sempre do Teu perdão, da Tua graça, e que o poder, ó Deus, especialmente a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre a Tua igreja, para que a gente possa viver com a coerência que o Gaio ali, ó Deus, teve um testemunho a respeito dele, de que ele estava vivendo de forma coerente com aquilo que ele pregava. Que todos nós aqui, Senhor Deus, vivamos assim, em coerência, ó Deus, sem hipocrisia, com uma entrega, uma dedicação abençoada, e que assim se cumpram sobre nós as bênçãos, Deus, essas bênçãos de saúde, de prosperidade, ó Deus, essa bênção da sementeira abençoada, essa bênção, Senhor Deus, de ter paz que excede todo entendimento. Visita as nossas vidas, Deus, ajuda-nos a ser igreja, a cuidar uns dos outros, a andar no caminho do Senhor, e dá-nos, Senhor Deus, a vitória que o Senhor já conquistou por nós na cruz. Assim, Deus, é que eu peço que o povo do Senhor seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.